Olá, bem-vindos e bem-vindas ao CatoCast, o podcast que foi criado para descomplicar a sua vida na área de engenharia ambiental. Bom, deixa eu me apresentar, aproveitar que a gente está se conhecendo agora. Eu sou José Geraldo Gera, sou jornalista e eu recebi uma missão muito especial e uma missão muito gostosa de conduzir esse podcast que está estreando hoje. Esse é o episódio de apresentação. Aliás, deixa eu aproveitar e agradecer você por estar conectado conosco. Obrigado por estar nos assistindo. Aproveita, faz a sua inscrição no nosso canal, assinala aí o sininho, porque todos os vídeos que a gente colocar, você vai receber aí uma notificação e saber que tem vídeo novo aqui falando sempre deste tema. Este canal é exclusivo para falarmos de engenharia ambiental. E é impressionante. Deixa eu contar uma coisa para você. Não sei nada de engenharia ambiental, não conheço nada sobre o tema, quero não saber, porque eu quero aprender aqui com os meus convidados especiais neste podcast no dia a dia. Você sempre vai receber uma notificação quando a gente colocar um vídeo novo e vai ser tão novidade para você quanto para mim. E esse podcast tem um objetivo especial. O nosso podcast foi criado para que você comece a entender um pouco mais o que a ciência e a gestão pode fazer a favor da... como é que pode transformar os ambientes, os processos, e você vai se inteirar de tudo isso. Eu estou aqui recebendo hoje a nossa grande convidada, que na verdade vai estar comigo, sempre me acompanhando, ainda que nós tenhamos outros convidados, a minha queridíssima amiga Mariana Cato, ela que sabe tudo, é especialista em soluções ambientais personalizadas, e a Mariana, a gente vai conhecer ela agora, eu vou apresentar ela para vocês, e eu estou conhecendo a Mariana agora também, e já estou impressionado com a capacidade da Mariana neste tema. Mariana, muito bem-vinda ao nosso episódio de estreia do CatoCast. A Mariana está cedendo, inclusive, o nome dela e da empresa dela para o nosso podcast. Bem-vinda, Mariana. Gera, eu que agradeço. É muito gratificante estar aqui, né, e trazer esses temas para realmente descomplicar a nossa área, né, de meio ambiente, de consultoria, da engenharia ambiental, e trazer para vocês os bastidores e o que a gente faz, né, no dia a dia, na nossa consultoria. Pois é, porque quando a gente pensa de consultoria ambiental, eu, por exemplo, Eu já fiz essa pergunta para consultores e engenheiros ambientais. O que o engenheiro ambiental faz? Planta árvore. É sempre assim. O engenheiro ambiental. Mariana, como que faz para plantar árvore? Vocês abraçam árvore? Você como planta que grama, é? você planta grama, você Sim. cuida do jardim, você é jardineiro, né? O que faz o engenheiro ambiental? Então, nós vamos saber tudo isso aqui no nosso podcast, no CatoCast. Mas nesse nosso episódio de estreia, de lançamento, que eu vou chamar até de chamada para uma sequência, né? Para uma série de episódios muito interessantes, porque nós vamos ter aqui muitos convidados especiais que a Mariana vai trazer para falar com a gente, e nós vamos conversar com essas pessoas aqui para aprender muito a respeito desse tema. É um tema bastante obscuro para muita gente, porque a gente nunca sabe direito o que é que esse profissional faz, como é que se encaminha isso, e muita gente não dá nem tanta importância para este processo de engenharia ambiental. Mas eu quero começar aqui o nosso episódio conhecendo a Mariana. Quem é a Mariana Cato? Oi, Gera, eu sou engenheira ambiental, né? E assim, quando eu escolhi o curso de engenharia, eu cheguei pro meu pai e falei assim: pai, eu escolhi meu curso, super animada. Ele falou assim: Mariana, o que você vai fazer, né? Aí meu pai achando que eu ia fazer uma odonto, alguma coisa assim. Eu falei assim: pai, eu quero fazer engenharia ambiental. Ele falou assim: você é louca? Como assim? O que é isso? O que você vai fazer com isso? Então, assim, no ensino médio, vamos dizer, né? Eu era muito boa em matemática e gostava muito de inovação, tecnologia, meio ambiente, aquela parte de biologia. Então, isso me deixou, assim, gente, como que eu vou casar todas essas matérias com um curso? Então, eu fui numa feira da USP aqui de Ribeirão mesmo, que tinha várias
assim, várias tendas. E o que mais me chamou a atenção foi a engenharia ambiental, né? Então, assim, gente, o que é isso? Inovações, tecnologias, né? E eu sempre muito interessada. Eu falei assim, vamos casar com a matemática. Né? Então, inventei pro papai, pai, quero fazer engenharia ambiental e ponto. Ele falou assim, tudo bem, vamos lá. Vamos ver como que vai ser. Então, assim, conforme eu entrei na faculdade, né? Fiz Barão de Mauá. Eu já entrei assim, com aquela sede, né? De estágio, de já ir pro mercado de trabalho. Então, desde o meu primeiro ano de faculdade, são 5 anos, eu tô dentro da área da engenharia e consultoria, né? Então, eu já trabalhei para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, fui estagiária, né? Sim. E depois fui para uma empresa de resíduos, que é onde eu comecei a criar os olhos na questão da consultoria, né? Agora me diga uma coisa, Marina, por falar, consultoria, engenharia, você tem uma empresa que faz esse serviço, que presta esse serviço para a comunidade, enfim, para as empresas e para quem precisa, né? Como é que chama a empresa? Cato Ambiental. Cato Ambiental. Então, a Cato Ambiental é de propriedade da Mariana Cato, que agora está conosco aqui no CatoCast. E o nosso CatoCast não tem nada a ver com a Cato Ambiental, mas, de qualquer forma, nós vamos trazer da experiência e da vida, do dia a dia da Mariana na empresa, nós vamos trazer para cá, para o podcast, para discutir também com vocês e abordar esses temas com os nossos queridíssimos espectadores aqui que nos acompanham. Sim, a Cato Ambiental, já que você comentou, tem 4 anos, mas eu tenho 11 de experiência de consultoria. Então, eu estou há 11 anos no ramo de consultoria ambiental. E já um spoiler, né? Que a gente vai trazer alguns temas do nosso dia a dia, né? Da consultoria ambiental. Me diga uma coisa, quando que eu preciso contratar um consultor ambiental? Como é que eu sei? Eu preciso. Por que eu vou contratar um consultor ambiental? Conta para mim. Quando a gente fala como contratar consultoria, geralmente as empresas já vêm com algum problema, né? E o que na verdade, a consultoria, ela é, na verdade, para a gente se prevenir, né? A gente fala que é uma prevenção para as empresas, para elas não tomarem nenhuma autuação. Né? Então, todas as empresas... São empresas que também lidam com resíduos contaminantes, essas coisas. O consultor ambiental dá essa orientação. Sim, nós damos a orientação. Então, todas as empresas que geram resíduos e que são atividades potencialmente poluidoras, né, para o meio ambiente, a gente presta consultoria. Então, não só na questão de documentação, né, mas na questão do dia a dia de cada empresa. Então, por exemplo, um posto de combustível, como que um posto de combustível ele tem que estar perante aos órgãos ambientais, né? Mas não só de documentação, mas também no dia a dia, no monitoramento, como tem que ser feito, em construção. Então, tudo isso o consultor vai estar oferecendo isso para uma empresa. Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou te provocar aqui. Sim. Você tem 11 anos de experiência, a sua empresa tem 4 anos de atendimento aí para empresas que precisam de consultoria. Uhum. Você tem uma equipe na sua empresa, tem uma estrutura, tem um escritório, a sua vida está andando, a vida profissional está andando, a empresa está andando, está todo mundo bem, está tudo certo. Por que é que você teve a ideia de fazer um podcast para falar de consultoria ambiental? Por que um podcast? A gente criou o podcast, na verdade, pensando para a gente descomplicar o meio ambiente e a ligação da parte ambiental com as empresas. Para um cara como eu, por exemplo, que não sabe nada. Então, trazer assim as experiências. Então, até trazendo um spoiler para os convidados, né, que nós vamos trazer, a gente vai trazer as experiências deles no dia a dia e por que eles terem a consultoria dentro da empresa deles, né, ou de parceiros. Então, essa é a importância, né, de trazer o podcast e também de desmistificar algumas coisas, né, de meio ambiente, trazer algumas questões, assim, do nosso dia a dia, como que está sendo, como que a gente, como que vai ser daqui para frente, porque, afinal, né, um dos lemas da Cato Ambiental mesmo, que a gente leva, é vamos ajudar o mundo juntos. Então, o que a gente está deixando para nossas futuras gerações, né? Então, trazer isso também de forma de educação ambiental. Muito bom. Trabalho muito bonito.
Agora tem uma coisa, ao longo de 11 anos de trabalho aí, de experiência, deve ter acontecido muitas coisas aí, você deve ter orientado muita gente, né? A sua equipe deve ter trabalhado com vários cases aí. Tem alguma coisa curiosa que a gente pudesse ouvir de você? Alguma coisa curiosa que tenha acontecido, que a pessoa cometeu um absurdo que eu não sabia? Sei lá, alguma coisa assim que a gente pudesse saber desse meio de vocês. Sim, geralmente as empresas elas vêm com muitas dúvidas, né? Porque nossa área ela é muito técnica. Então, assim, alguns cases assim que a gente tem por exemplo, de reabilitação de áreas contaminadas, né? Então, às vezes, da empresa ter anos de uma área contaminada, né? Por exemplo, uma garagem ou até mesmo um posto de combustível, e ela não conseguir avançar com isso, né? E não entender que aquela área, quando ela está reabilitada, quando ela está descontaminada, pode ter uma construção em cima. Pode ter um condomínio, pode ter um prédio, entendeu? Existem áreas, então, que são condenadas e que a engenharia ambiental pode dar jeito nisso. Exatamente. Então, às vezes, tem empresas que ficam com aquelas áreas anos e não sabem o que faz. Né? Então, a gente traz soluções, né, de remediação, de acompanhamento, para ela conseguir reabilitar aquela área para uma outra atividade. Nossa, que legal. A gente precisa fazer um episódio de podcast para falar sobre isso, porque e tem tantas áreas que estão perdidas, porque ali foi um cemitério, porque ali foi um poço que teve um vazamento de alguma coisa. A gente sabe de várias áreas que estão interditadas até e a engenharia ambiental pode dar jeito nisso, né? Exatamente. Eu, como já disse no início aqui do nosso episódio, não sei nada sobre o assunto e gosto de não saber, porque isso suscita perguntas que os nossos internautas fariam, que são possivelmente pessoas que também não têm contato diário com a engenharia ambiental. E eu gosto de ser assim, porque eu faço a vez de quem está nos assistindo, também até para te provocar, para você poder desenvolver aqui uma narrativa interessante a respeito do nosso assunto. Bom, seguindo aqui, atividades principais. O que a engenharia ambiental atua exatamente em quais atividades principais? Eu sei que deve ter uma lista muito grande. Mas coisas mais conhecidas, coisas mais populares, fala assim, nossa, eu não sabia disso. Me conta aí. O engenheiro ambiental, ele consegue assinar estudos de impacto ambiental, né, que todo empreendimento de alto impacto precisa. O engenheiro ambiental, ele também as empresas precisam de licenciamento ambiental, que é uma licença de operação para ela funcionar, principalmente as atividades potencialmente poluidoras, né? Então, o engenheiro ambiental, ele acompanha, solicita junto aos órgãos, né, tanto municipal, estadual, federal, essas licenças para essas empresas operarem. Né? Então, também a questão da consultoria perante as legislações. Então, questão de resíduos. Como que uma empresa consegue movimentar um resíduo de um lugar para outro? Como que eu tenho que destinar? Né? Como que é a forma correta? Até os resíduos, por exemplo, recentemente eu dei uma palestra numa faculdade sobre resíduos de serviços de saúde. Então, por exemplo, desde um laboratório, uma clínica veterinária, um hospital, o que cada um faz com resíduo? Tem diferença, né, Mariana, em resíduo industrial, resíduo comercial, resíduo doméstico, né, residencial. Aí tem também essa história do resíduo hospitalar, né, da área de saúde. Para cada para cada classificação de resíduos se dá um destino, né? É preciso se dar um destino correto, né? Sim. Como a gente tem muita preocupação com bateria de celular, por exemplo. O que eu faço com a minha bateria de celular? Põe na caixinha do shopping, que lá no shopping tem uma caixinha. E muita gente não faz ideia qual é o trabalho daquela caixinha de jogar bateria, né? Como aquilo é importante, né? Exatamente isso, Gera. E assim, tem alguns materiais também, alguns resíduos, que eles também vão entrar no plano de logística reversa, que nada mais que estornar, por exemplo, você falou sobre a bateria do celular. Ele esse resíduo já entra no plano de logística reversa, que é voltar esse resíduo pro próprio fabricante, né? Então, não só a bateria, mas também outros resíduos também vão começar a entrar nesse plano, né? Então, vão ter
pontos de coleta onde nós, né, consumidores finais, vamos estornar esse resíduo para o fabricante. E aí, quanto menos produto sendo enviado para os aterros, né? Então, essa é a nossa preocupação. E no caso da bateria, por exemplo, se aproveita muita coisa, desmancha-se a bateria, se aproveita muito material que tem, e a própria empresa que vai desfazer essa bateria para reaproveitar o que é reaproveitável, vai saber como descartar o que não é reaproveitar, a parte que não é reaproveitável, para não provocar nenhuma poluição, né? Não provocar estragos na natureza. Isso, exatamente. Né? E dependendo também do material, ele consegue inserir novamente como matéria-prima, né, da empresa. Tem muita então, coisa, tem plástico, metal, né? Tem coisas aí que realmente dá para reciclar, né? Que isso também entra na questão da economia circular, né? Então, assim, às vezes o pessoal fala, igual você falou no começo, a engenharia ambiental só vê árvore e grama. Exatamente. Então, você vai fazer engenharia ambiental, você vai ser jardineira, menina? Então, a gente também consegue analisar o processo de cada empresa para ele conseguir reduzir custo também. Porque quando a gente consegue um tipo de resíduo e voltar ele como matéria-prima, ele está tendo um custo bem mais baixo, né? Então, assim, tem reduções de custos para a destinação final, porque destinar resíduo hoje é muito caro, né? Dependendo do resíduo. No momento em que eu abri esse episódio aqui, que é o episódio de inauguração, o episódio estreia do CatoCast, eu apresentei a Mariana aqui como minha convidada. Na verdade, assim, foi uma forma interessante de chamar a sua atenção e apresentar a Mariana, mas este podcast, o CatoCast, foi idealizado pela Mariana em conjunto com toda a equipe lá da empresa dela, porque ela tem um objetivo especial com essa ferramenta que é o podcast, que hoje é uma ferramenta de comunicação bastante eficiente e que atinge um número muito grande de pessoas, né? Milhares e milhares de pessoas estão conectadas diariamente com o podcast, seja via YouTube, seja via Spotify, não importa, as pessoas sempre procuram se abastecer de informações, de todo tipo de informações e também destas informações a respeito da engenharia ambiental através dessas ferramentas. Então a Mariana teve a ideia de lançar, de formar esse podcast e em contato com a gente nós nos ajustamos aqui, resolvemos ajudá-la, resolvemos acompanhá-la nesse podcast aqui na apresentação. O podcast não é meu, eu não sei nada de engenharia ambiental, a Mariana vai estar comigo aqui durante todos os episódios, ela que vai fazer a direção, ela que vai fazer os roteiros, ela que vai fazer tudo, eu só vou ficar aqui atrapalhando e interrompendo quando ela começa a falar muito, eu interrompo. Mas Mariana, me conta, dentro desse espectro de ação que você entrou para formar ou para ter a ideia desse podcast, você já tem alguns convidados em mente para trazer aqui para a gente bater papo, que são pessoas ligadas a essa área, não é? Exatamente. A gente vai trazer empresas, né, que estão ligadas com a consultoria, né? Então, a gente vai trazer vários tipos de empresários que eles vão expor o que eles fazem e o que a consultoria entra e a ligação também com a legislação de meio ambiente e tudo mais. E como isso traz uma visão, uma imagem também boa da empresa perante aos clientes deles. E também vamos trazer pessoas de direito ambiental que vão falar, parceiros nossos que são consultores também de meio ambiente, vão trazer alguns casos, porque assim, a gente fala consultoria ambiental, mas é um leque muito grande, né? Muito grande. Então a gente vai trazer parceiros nossos, consultores, que eles vão falar um pouco sobre o dia a dia deles no ramo deles, né? Então a gente tem essa troca. Como a consultoria ambiental, ela, vamos dizer, é relativamente, nova, né, em comparação a outros tipos de consultores, né? Então a gente vai trazer nosso dia a dia, nossas dificuldades, né, muitas vezes, e também trazer casos que a gente tem no nosso dia para cá, né? Então, você veja que é um podcast diferente,
uma ideia interessante de utilização dessa ferramenta que é o podcast em produzir um conteúdo que fale de engenharia ambiental com uma pessoa que é especialista na área e que vai trazer outros especialistas. Então, se você se interessa pela área, salva aí o nosso endereço, o nosso link para você ir acompanhando todos os episódios que nós vamos colocar aqui. E o que eu disse, assinala aí o sininho, porque o próprio YouTube te avisa quando a gente coloca um vídeo novo, você já recebe uma notificação e você pode assistir. Se você nos encontrou por acaso, né, se você estava revirando a internet e nos encontrou por acaso, eu quero chamar a sua atenção da seguinte maneira. Você pode dizer assim, mas eu não tenho interesse por engenharia ambiental. Fica com a gente, assista 2 ou 3 episódios que você vai ver como você tem a ver com a engenharia ambiental. Você vai ver como você pode ajudar a salvar ou a melhorar o meio ambiente, o planeta que a gente vive, com ações simples que poderão ser aprendidas aqui nos nossos bate-papos, aqui nos nossos podcasts. Estou certo ou estou errado, Maria? Exatamente, Gira. E também você que está cursando engenharia ambiental ou você que quer montar a sua consultoria, que tem alguma dúvida também, a gente vai estar trazendo, né, aqui no dia a dia, como a gente vai trazer outros consultores também. O que tiver de dúvida, a gente vai também estar falando aqui. Pode mandar pergunta no chat aqui do YouTube, né? Pode manda suas perguntas, suas dúvidas, que a equipe vai estar selecionando essas perguntas e trazendo aqui para montar o nosso roteiro. Você até nos ajuda a montar o podcast. Exatamente. Você ajuda o nosso bate-papo aqui e participa com a gente aqui também, né? Mariana, me diga uma coisa, como é que eu contrato a Mariana Catto como consultora? E eu vou aproveitar esse espaço aqui para fazer propaganda, Mariana. Não, se eu precisar, quem precisar de uma consultoria ambiental, faz o quê? Entra onde? Procura que jeito? Como é que a gente entra em contato com a Mariana Catto, a consultora? Pode ser através do nosso site, da Catto Ambiental, ou através do meu próprio Instagram, que é eumaricato. Eumaricato. Isso. Vai ser difícil lembrar, hein? Anota aí. Eumaricato. Eu, que não sou eu, é ela. Mari, de Mariana, Catto com K. Catto com K. Catto ou com pelo K. site www.catoambiental.com. Então, você é o nosso convidado especial. Se você precisar aí de um consultor ambiental ou uma consultora ambiental, conta com a Mariana e com a empresa dela e com toda a equipe que está reunida aí fora. Todo mundo queria ficar aqui dentro fazendo os bastidores do nosso episódio de lançamento. Não cabe, o nosso estúdio é pequenininho. Mas está todo mundo aí fora, todo mundo querendo fazer matéria aqui para publicar no Instagram. Vai ser muito bom. O nosso podcast já está inaugurado, já está no ar e agora é você aguardar um pouquinho para o primeiro convidado que a Mariana vai trazer aqui para a gente falar de um tema muito especial que certamente ela já preparou, está preparando a pauta, já está conversando com a pessoa e a gente já vai providenciar um vídeo novo para colocar. Repito, marca aí o sininho, se inscreve no nosso canal, fica atento porque você vai ter muito papo legal. E deixem os comentários também com as perguntas. Isso. E faz o seguinte, entra no Instagram, que a Mariana está sempre com a equipe dela aí colocando coisas a respeito do podcast, está sempre publicando coisas novas. Sim, aí o Instagram é @Catto_ambiental. @Catto_ambiental. Isso mesmo. E fiquem ligados. Bom, antes de falar tchau para você, eu vou deixar o microfone para você fazer o seu encerramento do jeito que você imagina. E para você fazer os seus convites, enfim, fique à vontade antes de eu falar tchau para essas pessoas que estão nos acompanhando aí. Ó, pessoal, fiquem atentos. A gente vai trazer muitas inovações, vamos trazer muitos temas legais, convidados importantíssimos. Então, fiquem atentos, principalmente os futuros engenheiros ambientais, ou que já cursaram, ou os consultores, ou os nossos colegas de faculdade. Então, entrem, que a gente vai trazer muito tema legal, muitas inovações, porque o meio ambiente é isso. Cada ano, cada mês está se inovando. Então, a gente precisa descomplicar aqui no CattoCast vários temas. Então, aqui vai ser uma caixa de surpresa e uma caixa de novas informações, né, de novos conhecimentos a respeito da engenharia ambiental. Mariana, obrigado, querida,
Primeiro, obrigado, assim, como apresentador, obrigado por ter vindo. Como convidado seu, obrigado por ter me convidado. Eu que agradeço, Gera. E a você, obrigado por ter nos assistido até agora, ter ficado conosco. Assinala aí o sininho, faz a inscrição no nosso canal. Nós vamos ser muito felizes juntos. Vocês vão conhecer muitas coisas a respeito da engenharia ambiental. Grande abraço a você, tudo de bom. Vamos salvar o planeta.